Bom, hoje a gente tá aqui pra prestigiar um cara que um dia já foi um dos nossos aqui, um youtuber, uma espécie de youtuber, né? O Kogonada, que é o cineasta aqui desse filme. Você vê os youtubers virando cineastas, então a gente tem que valorizar nosso produto, né? Um casal com Priang, um androide hiperrealista para fazer companhia à sua filha chinesa adotiva. Certo dia ele para de funcionar, enquanto tenta consertá-lo, o pai da família, Jake, vai conhecendo o passado inesperado de Yang. E eu tenho que fazer aqui um adendo que nós teremos aí vários spoilers ao longo dessa crítica, já no começo aqui do vídeo. Então se vocês ainda não assistiram esse filme, fica a dica aí pra vocês, tá bom? Então Nathan, vamos lá, eu vou começar aquela pergunta clássica porque eu também tô muito curioso. E aí, você aprovou aí o filme do nosso ex-youtuber? Cara, eu gosto imensamente de Columbus, que é um filme de 2017 dele. Ele veio ali bem quietinho, com as suas referências, com um romance ali interracial, super agridoce, mas também bastante calculado ali na arquitetura dos espaços e como isso dialoga ali com a relação do casal. E aí eu tava com altíssimas expectativas para esse filme e foram, de certa forma, aí cumpridas, porque eu gostei bastante do filme. Ainda que tem algum detalhe ali ou aqui, eu acho que ele traz ali algumas das coisas que existiam no Columbus, mas para um universo completamente diferente aí do sci-fi, para debater aí um filme que é bastante parte do cotidiano das pessoas, né? O que faz a humanidade de uma pessoa, como as memórias mobilizam um indivíduo, relações familiares. Então, assim, vamos aos poucos. Mas vamos com Kogonada, porque acho que, mais uma vez, aí ele veio com tudo. Pô, eu concordo muito com você. Então hoje, no vídeo de hoje, não teremos muitas discordâncias, talvez em alguns pontos, não sei. É assim, eu tava com um misto de sensações. Primeiro, que eu queria muito ver esse filme por ser ele. Mas em contrapartida, por mais que a gente fale muito bem aqui da A24, eu tava com medo ali de entrar e ali em alguns vícios dos filmes, tanto que quando a gente falou ali do Lamb recentemente, eu sei que é de um diretor totalmente diferente. Ou do Cavaleiro Verde. Mas assim, foi uma grata surpresa, eu acho que é um dos grandes filmes de 2022. Ainda a gente tem um longo ano aí pela frente, mas foi um daqueles filmes que sim mexeu comigo, está me fazendo refletir muito ainda sobre os questionamentos que ele traz. Pois é, Dani, então já vamos aí pra análise do filme, porque eu acho que o primeiro plano ali já é bastante emblemático. Acho que ele vai ditar ali muito do que a gente vai poder analisar depois, né? A gente tem essa família ali que tá sendo enquadrada por uma câmera fotográfica que a gente descobre ali depois, pai, mãe e filha, né? Os três ali de raças completamente diferentes. E eles estão ali se referindo a uma pessoa que está de trás da câmera, que a gente não consegue ver, falando para que ela apareça para dentro da câmera, porque ela também faz parte da família, né? A gente tem esse personagem que de alguma forma parece relutar para aparecer ali à frente à câmera, que depois a gente vai descobrir ali, como o Éder disse, que ele é um androide. Então, apesar dessas raças aí, multirracial, família, você tem ali uma outra distinção, né? Os humanos e o robô. E eu acho que essa cena ali inicial mostra muito de como esse espaço ali é concedido para que ele participe dessa família, as pessoas pedindo para que ele entre, mas de alguma forma ele não se sente ali integrante daquilo. Então a gente tem ali algumas interações dos integrantes da família e logo acontece o fato ali principal, que é esse personagem robô, androide, vai lá e ele desliga, né? Ele para de funcionar. Que, a partir desse debate que a gente começou aqui a traçar, a gente pode se perguntar se esse desligamento não tem até um sentido um pouco mais profundo, né? Como ele não se sente ali adequado àquele espaço, e como a gente vai conhecer mais pra frente, que ele já viveu talvez uma história muito parecida que ele tem ali com aquela família, com uma outra família, ele talvez ali veja uma impossibilidade de fugir da condição que ele tem de androide, e esse desligamento ali, ele tem esse outro sentido, né? Que a gente pode associar talvez a um suicídio, não sei até se o Éder concorda comigo. Não que seja algo necessariamente que os outros personagens percebam dessa forma, tanto é que a estrutura do filme segue muito o que a gente está acostumado a ver em filmes que o pai tem que meio que reconquistar, meio que acessar essa vida íntima do filho, que ele talvez nunca teve interesse, e aí a partir desse aprofundamento que ele tem, ele começa a estreitar mais as relações familiares que ele tem ali com todos os outros integrantes. Só que a grande diferença que a gente tem aqui nesse filme é que a gente tem esse pincel aí por cima de ficção científica, e o fato de que mais pra frente a gente vê que esse personagem consegue acessar as memórias desse filho. Nathan, eu acho muito interessante essa premissa aí que você trouxe pra discussão com relação ao suicídio. E eu não tinha pensado muito por esse viés, mas tem uma cena que eu acho que corrobora muito pra gente pensar um pouco nisso, que tem uma hora ali que o Yang tá conversando ali com a mãe, né? E ele fala sobre, e se depois daqui não tiver nada, tá tudo bem, né? Ele meio que tem esse discurso pós-morte.
Então talvez isso seja uma pista que o filme dê, um indício que ele dê ali, pra gente pensar também por esse viés. E uma outra coisa também é que filmes sobre androides, eles não são novos, né? Desde do Fritz Lang lá atrás, né, no Metrópole, passando por inteligência artificial, essa discussão moral sobre até que ponto androides de fato não têm sentimentos, né? E eles se confundem ali com os humanos, né? Eu acho que o filme ele traz essa premissa, mas ele consegue ir além disso. Porque o que mais me chamou a atenção no filme é que esse androide, ele está rodeado de humanos, mas a impressão que eu tenho é que os humanos são androides e ele é o único humano repleto de emoções dentro daquele espaço. Porque você vê que me parece que todos estão ali vivendo no automático. É uma família que parece que não se enquadra muito bem, me parece que eles estão juntos por uma convenção social. Tem momentos que a garota ela é questionada se ela é filha daqueles pais. Você não vê uma demonstração de afeto direta entre o homem e a mulher ali. Então você vê que parece que são famílias muito artificiais, em lugares muito limpos, em lugares muito arrumados. Então tudo aquilo ali parece uma grande inteligência artificial gigante. E aí você vê que um humano descobre através das lembranças de um androide, é através disso que ele se lembra de ser humano e ele tem sentimentos que talvez ele não teria tido antes. Isso que você falou, né, dos personagens humanos parecerem mais androides que os próprios robôs, a gente até tem um pouco de respaldo disso no cinema. Talvez o exemplo mais clássico disso seja 2001, mas eu acho que a chave também é um pouco diferente. Eu acho que ele vai muito por essa chave da origem do conhecimento, a origem da humanidade, e aqui a gente vai muito por esse lado mais íntimo da coisa. E eu acho que isso que você falou desse mundo que é criado, a gente tem uma direção que é extremamente calculada também, se a gente for pensar. Você vê decisões estéticas ali que chamam muita atenção aos olhos do espectador e que são repetidas várias vezes ao longo do filme, né? Você vê, por exemplo, o fato de que esses personagens eles parecem estar o tempo inteiro enjaulados, porque a gente sempre vê os personagens filmados de trás de vidros, de trás de janelas. A gente nunca tá dentro dos cômodos, né? Apesar de a gente passar várias cenas ali dentro do carro e você ter vários integrantes sentados nesse carro, a gente nunca consegue ver esses integrantes dividindo o mesmo espaço. Parece que cada um tá enjaulado no seu vidro, porque são cortes ali específicos de cada uma das pessoas que tá sentado ali no automóvel. Existem também muitos vidros nas casas, parece que eles vivem em bolhas ali, se não dentro dessas próprias famílias, dentro deles como individualidade, né? Talvez eles não sejam muito felizes em viver a vida como talvez essa sociedade ali estipulou que eles vivessem. Você tem várias quebras de linguagem ali, por exemplo, uma das que para mim foi mais evidente é uma das regras básicas que a gente tem ali quando tá aprendendo linguagem cinematográfica, que é quando você tem que filmar uma conversa, né? Um diálogo entre duas pessoas, que é a regra dos 180 graus. Estou mostrando aqui os vídeos em cima porque acho que fica mais claro de explicar. Uma pessoa conversando olhando para um lado, a outra pessoa que está ouvindo, obviamente, tem que estar olhando para o lado oposto para a gente imaginar que elas estão ali conversando frente a frente. E o que esse filme faz muitas vezes é colocar os dois personagens olhando para o mesmo lado na conversa, como se eles nunca estivessem conversando juntos, como se mais uma vez causasse esse isolamento entre os personagens. E mesmo essa coisa que eu falei logo lá no começo do vídeo, né, de quem aparece em quadro é quem faz parte dessa família, né, no caso ali inicial com a fotografia, vai começando a se intensificar cada vez mais no filme, a ponto de você ver que a mãe, por exemplo, da família meio que some. A gente muitas vezes está só ouvindo a voz dela por alguma videoconferência que eles estão fazendo ali no carro, a gente nem vê mais o rosto dela. Bye, Mika. Bye. Esse próprio pai, quando ele vai se afastando da filha dele, você vê que a filha meio que desaparece. A gente às vezes não escuta nem mais ela falando ali. Então a gente fica muito tempo ali com esse personagem masculino, né? Então aquela família ideal que a gente tem na foto do começo, ela vai desmoronando. Mais uma vez vai revelando essa solidão desses integrantes ali da família. Então você vê que tem muitas decisões estéticas aí que são muito calculadas para causar essa sensação, mais uma vez, de isolamento. Mas é justamente quando a gente tem essa família se estruturando que entra um fator novo aí na trama, que é essa questão das memórias, né? Que parece ali grandes stories do Instagram, aqueles vídeos montados que o pessoal faz, aquele 1 second every day, bota um segundinho de vídeos aí de vários dias e mistura. E a gente vai vendo mais uma vez o rosto desses personagens da família, né? Então essa família mais uma vez entra em quadro, né? E pouco a pouco a gente vai, de alguma forma, ali tendo esse restabelecimento da família. Parece que o tempo inteiro eles estão sozinhos, né? Eles estão juntos, mas não estão juntos, né? Tanto que várias das discussões que ele tem e várias das conversas são feitas entre telas, né? Eles quase nunca estão juntos. Ou eles estão na tela do computador, de casa, do carro.
Então você vê que há um distanciamento também até para assuntos muito sérios, né? É muito difícil ali eles se confrontarem pessoalmente. Eu acho que ao mesmo tempo que a tecnologia ela tem esse afago, ela também ajuda a intensificar o distanciamento entre esses personagens. E uma outra coisa que eu acho também bastante interessante é que parece que para mim ali há quase que uma gamificação, né? Porque você falou dos cenários, né? Parece que eles estão quase vivendo num cenário de The Sims, né? Ali é tudo muito perfeitinho, né? E até quando eles dançam no início, né? Porque uma das poucas interações divertidas que eles têm em família é quando eles estão fazendo uma competição de dança, que eu acho divertidíssima a cena. Eu adorei. Foi muito bom, acho que ele ter colocado aquela cena no começo do filme, porque quando eu comecei a assistir ali, eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, não tem algumas imagens ali, lá, Terrence Malick ali, de umas folhas voando, uma coisa com a água ali, aí logo em seguida a gente vê eles dançando num fundo de chroma key, então acho que esse corte abrupto ali, essa mudança estética que tem, nos causa um certo estranhamento, mas num bom sentido, eu acho que nos instiga a saber o que essa história pode nos proporcionar, assim, ela não é óbvia. Assim. Embora, né, Eder, vale dizer que o filme ele não segue uma estrutura aí do que a gente vem chamando de filmes gamificados, né, como a gente tem John Wick, o próprio 1917, enfim, eu acho que ele tem esses momentos que nem você comentou. E eu acho que também vale a pena dizer o que eu estava comentando há pouco, né, sobre essas memórias que são assistidas quando o protagonista descobre ali um dispositivo dentro do Yang. E elas não são só assistidas, elas são reassistidas e reassistidas e reassistidas. Eu acho que um processo que tem muito ali nesse filme é mostrar como a vida ela se faz muito nessa repetição. E isso, mais uma vez, se transmite ali para decisões estéticas, narrativas ali que o diretor toma, né? Porque você vê que em alguns momentos que o casal, né, separadamente conversa ali com o Yang, ele tem ali momentos de frases emblemáticas que são repetidas, né? Então, por exemplo, a moça tá ali escutando o garoto contar uma história, ela abre o sorriso e fala, eu gostei da história. E é essa frase repetida, eu gostei da história. A gente tem ali a informação de que o Yang, ele vai ali registrando momentos que ele acha importante. Talvez esse tenha sido um momento que tenha sido importante. E eu acho interessante que a gente tenha isso destacado, mesmo quando a gente não tá naquela interface ali de memórias que o filme nos transporta. E eu destaco essa questão da repetição porque eu acho que é a partir daí que surge a humanidade, né? Porque se a gente for pensar de forma bastante crua, os robôs eles também têm muito disso da repetição, né? As máquinas, de modo geral, eles fazem exatamente a mesma tarefa, fazem o que foram programados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só que não existe nenhum sentimento por trás disso. Os seres humanos, por sua vez, também repetem muito as coisas que gostam. Então, por exemplo, o personagem ali que gosta de assistir ao mesmo documentário todas as vezes, que gosta de ter a rotina de tomar chá todo dia pela manhã. Só que a diferença aqui é que essas atividades geram um certo prazer. E não precisa ser só uma coisa positiva, pode ser pela dor também. Então, por isso que eu defendo aqui as redundâncias que aparecem nesse filme, porque a vida como é repleta dessas redundâncias. Eu acho que o que o filme propõe a fazer é olhá-las de uma forma que talvez a gente não estava ali se preocupando, não estava se atentando como poderia ser, tanto pelo bem quanto pelo mal. Nathan, e esse lance que você falou das repetições, eu acho que é um ponto assim muito, muito perspicaz da edição ali do filme, né, da montagem, porque são aquelas pequenas frases ali daqueles momentos que me fizeram pensar de que era o próprio Jake assistindo algumas cenas que seriam momentos que para ele até então não teriam um grande significado. Mas quando ele vê isso através do olhar do Yang, ele vê o quanto aquele momento foi especial, o quanto aquele momento foi incrível. E de fato, talvez aquele momento entre na memória dele, né? Vire um momento ali muito emblemático, que ele se lembrará por anos e anos. E uma outra coisa que eu acho bem interessante também, que acho que traz muito à tona essa questão que você falou das repetições do dia a dia, né? Tem uma frase ali que o Yang está conversando com a mãe ali, talvez nós sejamos programados para viver assim, né? Que aí ele fala sobre aquela questão que eu havia dito, né? Que ele fala, se talvez a gente morrer e não tiver nada depois, tá tudo certo também. Então você vê que isso também brinca um pouco com essa ideia de que nós humanos também nos tornamos meio robotizados às vezes, né? No nosso dia a dia a gente fica tanto no automático, a gente para de se perguntar sobre certas coisas, para de ter certos olhares para situações que podem ser tão simples, que a gente também fica um pouco robô, fica um pouco meio androide ali. Então isso também para mim eu achei nessa frase ali, né, nesse momento de conversa entre os dois, eu acho que isso me trouxe muito à tona esse sentimento
Também. E esse filme, Nathan, ele me lembrou um outro filme que não tem nada a ver com robôs, mas a questão estética em si, porque lembra quando a gente fez sobre High Life, né, o filme aqui do nosso queridíssimo Robert Pattinson, que agora é o nosso morcegão aí, Batman, né, que é um filme que se passa no espaço, é um filme de baixo orçamento. Eu tive um pouco essa mesma sensação, porque é um filme que parece ser sim de baixo orçamento. Eu não falo isso do ponto de vista negativo, eu falo isso do ponto de vista positivo, porque você vê que ali, através de solução tão simples, ele consegue criar um universo muito rico, porque a gente não consegue entender muito bem em que época o filme se passa. A gente sabe que é uma realidade à frente da que a gente vive hoje, mas a gente, ao mesmo tempo que a gente consegue encontrar elementos que são da nossa vida, do nosso dia a dia, das nossas angústias, ele consegue colocar esses pontos, assim, um androide que se parece com um humano, essas telas que estão mais avançadas do que as telas que a gente tem hoje, né? Essa coisa da interação de pessoas. Então você vê que ele consegue mesclar as duas coisas e ele consegue criar um universo que a gente não sabe em que tempo se passa, mas que a gente consegue sim entender que se passa numa certa distopia. Tá vendo, ó? Ele devia ser um youtuber aí, ó, baixa renda igual a gente, que não tinha muitos recursos, e ele precisava se virar para criar as coisas. Isso foi muito bom quando ele foi pro cinema, porque com muito pouco ele consegue fazer muita coisa. E acho que é interessante você também trazer referência, porque eu queria trazer uma outra aqui, o Ozu, né? O Yasujiro Ozu, que é um diretor japonês, que o Kogonada, assim, é fã, assim, claro, assim, ele sempre fez vídeos sobre o diretor. O próprio Columbus também tinha algumas das coisas que a gente vê aqui, né, que são referências bem explícitas ali, a forma estética, né, que eram aos filmes do Ozu. Então, por exemplo, né, muitos daqueles planos ali filmados bem de baixo, né, como se tivesse ali, o pessoal chamava a câmera quase no tatame, né, a gente vendo tudo ali, os corredores, né, as pessoas sentadas. O Ozu também costumava filmar muito diálogos entre personagens, né, entre duas pessoas, três, que ele sempre estava olhando diretamente para a câmera, né, que é uma coisa que a gente tem aqui, que ele atualiza, né, para esse mundo digital, né, para essa coisa da videoconferência. E também, especialmente, aqueles planos travesseiros, né, que chamam pillow shot, que são basicamente aqueles planos de algum ambiente natural ou de algum ambiente da casa vazia, aleatórios, que aparecem ali no meio do prosseguimento ali dos fatos e que não tem tanto uma contribuição narrativa quanto talvez teria de um lado mais sensorial, ou talvez até para deixar com que as coisas que aconteceram ali assentassem um pouco mais com a gente. E também do ponto de vista narrativo, né, porque a gente tem esses dramas sobre crises familiares, histórias que eram bastante cotidianas, que, como a gente comentou, por trás de todo esse verniz aí de ficção científica, é o que também acontece aqui, né? Que é uma coisa que talvez ajude a rebater o que muitas pessoas ali questionaram desde quando saiu, por exemplo, o filme na primeira exibição, que foi lá no Festival de Cannes em 2021, então esse filme tá rodando o ano já, que era o fato das pessoas criticarem o filme por ele ser muito calculado, por ele ser muito esteta, né? Ter esse controle muito grande para um filme que talvez, de alguma forma, quisesse falar dessa humanidade. Então essa coisa mais simples, né, que a gente estava falando, né, de valorizar coisas banais, né? Então por que a gente tem esse filtro todo por cima? E é uma coisa que eu questiono em vários outros filmes aqui, vocês podem ver, por exemplo, como eu falo ali no Cavaleiro Verde. E eu acho que em certo ponto eu também estava pensando a respeito disso enquanto assisti o After Yang aqui, mas quando eu penso nessa referência que o Kogonada traz e todo o efeito, né, que já existia ali nos filmes do Ozu e que são atualizados aqui, não é simplesmente uma cópia, como eu disse, por exemplo, dessas cenas ali da conversa, né, por conta agora da tecnologia, da videoconferência, o que aproximava aqui, na verdade, causa um distanciamento, né, porque eles estão muito próximos olhando um para o outro, mas ali mediados pela tela. Ou os pillow shots, né, que se antes eles eram esses planos meio aleatórios, agora mostra essa importância desses momentos aí aparentemente simples. Então acho que no final das contas a gente tem esse filme mais caseiro, até mesmo desses ambientes de casa, né, do dia a dia, esse respiro, né, essa contemplação que dá um pouco uma quebra para toda essa coisa mais calculada, mais esteta que a gente vê em grande parte do filme. E como a gente disse mesmo, acho que várias dessas coisas que ele decide ali fazer na direção contribuem também como linguagem para contar o que ele está falando ali na parte narrativa. Nathan, eu concordo demais, assim, e aí volta muito naquela discussão que a gente tem aqui no canal, que no cinema não existe certo e errado, né? Às vezes uma característica que a gente vê muito em um filme e a gente acha que não cai bem, em outros, né, o que a gente criticou naqueles filmes pode dar muito certo. Eu acho que nesse filme, a estética, eu acho que essa questão muito calculada que ele tem,
pra mim é um ponto que joga muito a favor do filme, porque ele consegue ter um equilíbrio entre esses momentos que são um pouco mais emotivos, desses outros momentos que são de fato ali, né, a forma como a câmera caminha, os planos muito alinhadinhos. Então eu acho que tudo isso constrói esse imaginário meio robótico, quase que sem alma ali daqueles personagens humanos. Mas eu acho que como tem esses personagens que eles são muito duros, esses personagens às vezes que não expressam muitas emoções, ele tenta, eu acho que ali de certa forma, contrabalancear com uma música um pouco mais emotiva, que pra mim ela não precisaria existir em vários momentos. E eu acho que ela dá uma forçada ali um pouco. Olha, esse momento aqui você tem que se emocionar mais. Então, esse cálculo, né, essa parte calculada com relação à música, e essa música que está sempre presente ali no filme, eu acho que ela atrapalha mais do que ajuda. Então, se eu tivesse uma crítica ao filme, eu colocaria na trilha musical, sim. Pois é, daí a gente chega no final do filme, né, e nesse filme de repetições eu imaginei que o filme ia terminar muito parecido com como ele começou, né, pra meio que fechar esse ciclo, né, essa fotografia, ou que pareceria ser uma fotografia, né, esse quadro ali com a família inteira, só que agora com algumas percepções mudadas, né. Eu queria relembrar a frase que eu trouxe aqui, né, quem aparece no quadro é quem faz parte da família. Eu acho que depois desse percalço todo, eles percebem que o Yang sempre esteve ali com eles no quadro, né, não como corpo, né, mas através de todas essas memórias que eles compartilham, através desses espaços vazios que carregam muita história ali, ou especialmente ali o que a gente tem de fato no final, na música, né, que lembra diretamente ele, que é a menininha, né, a irmã dele, canta. Então no final do filme é como o Éder comentou, né, se os personagens eles têm percepções diferentes através de uma mesma imagem, através de um mesmo momento que eles viveram, e aí quando você tem ali no final esses personagens emoldurados ali, como no começo do filme, a percepção que é diferente, né, a gente tem um novo olhar sobre essa imagem. Só que aí tem um grande detalhe que pra mim é um outro calcanhar de Aquiles do filme, queria até que o Éder comentasse, que é justamente ali o fato da ausência da mãe, né? Porque se a gente tem essa família ali que se reestrutura de alguma forma, ou pelo menos não que necessariamente tem uma redenção, mas está ali mudada de algum jeito e a personagem ela não está ali junto nessa cena ali final, eu acho que pra mim quebra um pouco dessa análise mesmo que eu tava fazendo até então. Então, Nathan, você sabe que a percepção que eu tive, que ao longo, né, de toda ali a história, ela meio que parece que é o ponto de racionalidade ali na casa, né? Porque você vê que o pai, ele tá um pouco perdido ali, não sabe muito bem o que faz, a filha ali tá passando por aquele luto, por ter perdido o irmão, e ele tinha acabado de passar por todas aquelas memórias, e enquanto eles estavam passando por esse processo, era ela que cuidava da casa, era ela que saía para trabalhar, aparentemente, era ela que estava ali focada ainda em outras questões extra-campo, aqueles questionamentos que eles não estavam ali, né? Então eu vejo que não há a presença da mãe ali, né, fisicamente, mas eu acho que ela se tornou o alicerce da família, né? Porque era sempre ela que estava ali para dar o apoio quando o Jake não estava muito bem, né? Ele sempre alertava sobre quando a filha não estava muito boa, para que ele pudesse dar atenção para ela. Então, cara, mas eu acho que aí são duas ausências, né? E a gente tava o tempo inteiro acompanhando a ausência do Yang, né? E aí a gente tem esse novo fato ali que tem no final. Eu sinceramente acho que ela tem lapsos de racionalidade, como o pai também tem em alguns momentos, mas também tem bastante sentimento ali, né? Tem momentos que, por exemplo, ela vai para um quarto diferente, ela segura um choro, ela tá o tempo inteiro pedindo e sofrendo pelo fato do marido não conseguir se aproximar muito da filha. Eu não sei, não vejo ela como esse poço de racionalidade, e mesmo se fosse, eu acho que não teria nada demais em colocar ela naquela cena ali final, tanto é que eu tava falando, né, de parecer uma moldura, achei interessante que o filme depois ele congela, né, parece que é uma fotografia que é tirada, então me lembra muito a cena inicial, e aí não tê-la ali me quebra um pouco dessa mística. Não que ela seja um poço de racionalidade, mas me parece que ela joga muito no trabalho, né, aquela tensão para que ela não tenha tanta conexão com o mundo ali da casa dela, que parece que está ruindo. Ele meio que para mim ali quase que estava substituindo a ausência do irmão que ela perdeu e se reconectando com ela, né? Porque ela sempre pedia por irmão acordar para ir pegar a água dela. E ali quem faz isso é o pai. Então eu meio que senti que o filme é como se ele quisesse ali substituir a ausência do irmão, né? E trazer a figura do pai
para mais próximo dela, que aparentemente estava distante. Enfim, minha gente, a gente concordou aqui o tempo inteiro, mas obviamente a gente tinha que ter ali a cereja do bolo, da discordância, estamos aí. Não sabemos o que achamos aí dessa mãe, do papel da mãe ali, especialmente no final do filme. Que vocês comentem o que vocês acham, como é que vocês viram esse final, como é que vocês viram essas outras ideias que a gente trouxe aqui. Se vocês gostaram aí do filme, vocês gostam do Kogonada, enfim, muitas perguntas, né? É sempre bom terminar o vídeo com perguntas, mas antes de terminar a gente tem aqui que puxar um quadro muito importante. A minha recomendação aqui hoje, a gente estava falando sobre Yasujiro Ozu, né? E não à toa, a minha recomendação vai ser sobre ele, né? A gente tem ali um site chamado Internet Archive, né? Que basicamente reúne ali bases de várias bibliotecas, de vários acervos que a gente tem ali no mundo, não só de cinema, de várias outras artes, vários documentos também que não necessariamente tem a ver com arte nesse site e que estão ali livres para acesso, não é nada ilegal. E entre eles estão ali a filmografia do Ozu, não sei se tem todos os filmes, mas eu dei uma procurada ali, tem vários. E se vocês forem procurar ali outros diretores, outros gêneros do cinema, outras épocas, você vai encontrar muita coisa, né? Principalmente filmes mais antigos, né? Os filmes dele nem são tão assim antigos, 50, 60, mas estão lá para você assistir. Então, se você não conhecia Ozu ou se você estava procurando aí assistir aos filmes, procurem no Internet Archive, a gente vai deixar tudo aqui na descrição para vocês acessarem lá o site e acessarem também os filmes do Ozu. Mas eu tenho uma outra dica muito importante, que é se inscrevam nesse canal, tá? Não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam de curtir esse vídeo. Comentem aí, tá? O que vocês acharam, se vocês gostaram ou não, se vocês concordam ou não com a gente. Então ajude para que a gente seja um Kogonada aí algum dia, tá bom? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo e até a próxima. Ó, beijo, tchau!